Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, já os primeiros segundinhos, se inscreve no canal, ativa o sininho, envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Faça disso parte do seu ministério, levar palavra de Deus a outras pessoas. Irmãos, nossos canais todos foram hackeados, bagunçaram tudo. Eu não sei qual é o intento disso, eu não sei qual é o benefício que as pessoas têm em fazer isso. Mas, infelizmente, elas fazem. Na reunião de terça passada, nós estávamos com a nossa conta hackeada e a gente colocou num canal substituto que a gente tem, chamado Casal Aleluia. E a gente mandou o link, né, no grupo do WhatsApp. Nesse domingo agora, quando eu fui colocar para termos a live, eu vi que... Não, eu não vi, na verdade. O nosso canal estava hackeado do Instagram. E aí nós pegamos e colocamos em um canal substituto também. Então a mensagem de domingo está lá. Tá bom? Depois eu vou achar uma maneira de passar esse canal substituto. Eu não me lembro bem da escrita dele. Mas vamos que vamos, né, povo de Deus? É isso aí. Gente, hoje nós vamos falar sobre fazermos o bem, principalmente no tocante às coisas espirituais. Se você não está fazendo o bem que você pode fazer, você está em pecado ou não? O que a Bíblia fala sobre isso? E faça uma análise, né? Eu vou te ajudar hoje a fazer uma análise sobre os meios que você tem para fazer o bem às pessoas e se você tem utilizado desses meios ou não. Beleza? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, muitíssimo obrigado porque o Senhor está conosco. Muitíssimo obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso e o Senhor está pronto a nos educar, a nos direcionar, a nos salvar, a nos cercar com tua misericórdia. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder que em mim opera, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do teu Filho Jesus, eu te peço, fale aos corações essa noite, revele-se, Senhor, a cada um dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que seja realmente constrangedor, que o Senhor possa compelir, que o Senhor possa constranger os irmãos com o teu amor, constranger os irmãos a servir, a ajudar, a levar a tua palavra, a conduzir as pessoas aos teus caminhos. Pai Santo, tudo que não é teu, que caia por terra das nossas vidas. Senhor, toca agora, abençoa cada um dos irmãos que está assistindo essa live, esse estudo, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que possam, cada família representada, que possam crescer, que possam conhecer verdadeiramente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. O que nós cremos? O que você crê? Você crê na palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê mesmo? Então a sua resposta é sim, é claro que eu creio. Então aquele que crê guarda as palavras de Cristo. Aquele que crê pratica as mesmas obras que Cristo. Aquele que crê guarda os mandamentos e anda segundo esses mandamentos. Não é isso? Vamos ler aqui Tiago, capítulo 2, verso 14 até o 17. Olha o que Tiago nos diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Eu acabei de perguntar se os irmãos creem, se os irmãos têm fé que a Bíblia é a palavra de Deus. E os irmãos disseram que sim, nós cremos, não é isso? Beleza. Então, que proveito há alguém dizer que tem fé e não tiver obras? De onde vêm essas obras, irmãos? Essas obras vêm da sua clareza, do seu conhecimento
do que Deus te manda fazer, do que Deus nos manda fazer. Então, essa é a obra. Então, quando nós falamos que cremos, mas as nossas obras não acompanham, tá esquisito, não tá? Vamos lá, continuando. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, esta fé está morta. Essa fé está morta. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós falamos que cremos na palavra de Deus, e nós isso não vira obra nas nossas vidas, então essa fé está morta. Licença. Capítulo 4 de Tiago, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está em pecado. Olha que texto, gente. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Então, irmãos, muitas vezes nós observamos as nossas vidas sob essa ótica de estarmos pecando apenas no aspecto negativo. Mas existe também um aspecto positivo. Como que é isso no aspecto negativo? Nós nos analisamos sempre assim: eu estou roubando? Não, não estou roubando, estou bem. Eu estou falando mal dos outros? Não, não estou. Ah, então eu estou bem. Eu estou cobiçando os bens dos outros, a mulher dos outros, o boi dos outros? Não, não estou. Nossa, então estou bem. Esse é um aspecto. Mas aqui nós vemos outro lado da moeda, o outro aspecto, que é o fazer. Não é meramente deixar de fazer os pecados. Quando nós não observamos esse aspecto positivo, que é fazer, o que eu devo fazer e não estou fazendo? Quando eu devo fazer e não estou fazendo, eu também estou em pecado. O que é santidade? O que é ser santo? O que significa a palavra santo? Santo significa separado, não é isso? Então, nós muitas vezes observamos essa palavra santidade, buscamos a santidade no sentido de estarmos separados do mundo. Não estou roubando, não estou prostituindo, não estou tal coisa, você está separado, não é? Mas essa, irmãos, é só a metade. A gente vai detalhar isso melhor em nome de Jesus no domingo. Precisamos detalhar isso. Mas isso não é nem a metade. Isso é 20%, 30% você não fazer. Os outros 70%, 80% está relacionado na função que você tem. No para quê. Entende? Então, quando a Bíblia fala sobre sermos santos, não está falando só de não cometermos pecados, mas de obedecermos aquilo pelo qual nós fomos chamados. Irmãos, qual é a função de um carro? Um carro, ele não pode estar
sujo, né? Ele não deve estar com o motor estragado, ele não deve estar com a documentação atrasada, ele não deve estar... Mas essa é a função do carro? Um carro se presta a isso? Não. Um carro, ele funciona também dessa maneira. Percebe esse lado? Onde ele deve estar, onde ele deve buscar o carro, né? Ele deve estar limpo, cheirosinho, deve estar com os pneus cheios, deve estar todas essas coisas, não é? Mas esse é um aspecto. Mas qual é o aspecto fundamental para que um carro seja e desempenhe verdadeiramente a sua função? É carregar as pessoas de um lugar até o outro de verdade. Não adianta ele estar limpo, cheiroso, ele está um exemplo de carro. Você olha e fala, gente, que carro limpo, que carro lindo, que carro show, que pintura, que beleza, que pneus. E quando você entra nele e vai andar, ele quebra. Ele não anda. Então, irmãos, o que nós estamos vendo hoje? E eu falo isso assim com muita seriedade para os irmãos. Irmãos, nós temos um chamado. E esse chamado é para levarmos a palavra de Deus às pessoas. Nós temos muita condição, assim como Gideão. Nós temos muita condição, como talvez nunca tiveram na história do mundo. Nós, brasileiros aqui da congregação, Ministério, a Verdade que Liberta, nós temos muita condição de fazermos isso, de levarmos isso, levarmos a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, esse é um aspecto importante, mas ele não é o que de fato é importante. Você estar limpo. Você olha para o pastor Acácio, você olha para a irmã fulana, para o irmão ciclano, e você vê, nossa, essa pessoa não fuma. Nossa, olha a casa dessa pessoa, olha como ela conversa, olha o português que ela usa, olha que beleza. Nossa, olha o trato que esses irmãos têm entre si. Nossa, que lindo. Verdade. Bom, positivo. Mas o mais importante, irmãos, é que nós levemos a palavra. Se eu sei que eu devo fazer o bem e eu tenho toda a condição de fazer o bem e não faço, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Não é muito sério isso, irmãos? Porque nós observamos sempre um lado e esquecemos do outro. Mas o fazer é que é importante. Ainda que o carro, voltando à analogia do carro, ainda que o carro não esteja assim com os pneus zeros, ainda que o carro não esteja assim excelentemente com a pintura arrumadinha, ainda que ele esteja meio amassadinho, ainda que ele esteja assim com a lâmpada meio fraquinha, com o estofado meio roto. Se você entra nele e sai daqui e vai pro Pará, vai pro Piauí, de boa, vai e volta, ele cumpriu de verdade a função de um carro. Nós cristãos, irmãos, nós estamos ficando tão lindos, tanto conhecimento, tanta beleza no trato, tanta coisa, e nós estamos falhando nisso. Assim como Gideão. Gideão tinha muita condição. Estou falando de Gideão porque nós já falamos sobre Gideão, irmãos. Se você não viu, veja os estudos anteriores de domingo e de terça. Gideão tinha muitas condições, assim como nós. Mas ele não utilizava isso para a libertação do povo.
Ele utilizava disso para si, somente para si, escondido de todos. Ele tinha grandes condições de libertar, de ajudar, de servir, mas ele fazia isso escondido de todos. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos aqui. O que você tem para fazer essa obra de levar libertação às pessoas? Você está vendo aí o seu tio, você está vendo o seu ciclo de amizades, às vezes até os seus filhos, até pessoas próximas a você, sua sogra, seus parentes. Você está vendo que eles precisam de Deus, eles precisam de libertação. E você sabe que deve fazer o bem. E você decide não fazer, mesmo tendo plenas condições. Sabe, irmãos, é com muito amor, com temor e tremor que eu falo com os irmãos isso. Os irmãos estão em pecado. Mas eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou não sei o que, eu não estou não sei o que lá, irmãos. Se você sabe que deve fazer o bem, e você sabe fazer o bem, e tem condição de fazer o bem, e não faz, você está em pecado. Estamos em pecado se nós agimos dessa maneira. Então vamos lá, irmãos. Que material você tem? Você tem uma casa onde você pode receber os seus parentes, onde você pode marcar uma reunião aí para levar o evangelho da paz, verdadeiramente o evangelho de Cristo a essas pessoas? Você tem uma casa? Você tem um local? Você tem um carro para que você possa se deslocar e ir até essa pessoa? Ou buscar essa pessoa para ir até a sua casa? Você tem a condição de oferecer um lanchinho, se você quiser. Não é necessário, tá, levar a palavra de Deus, a não ser que a pessoa esteja necessitada de alimentação. Não é necessário que tenha alimento ali, alimento físico. Você tem a condição, um lanchinho? Nós temos um ciclo de amizades, um círculo de parentes, que nós sabemos, assim, claramente que eles precisam de Deus? Você tem isso? Tem. Você tem livros à sua disposição para estudar, para poder ensinar essas pessoas? Você tem pessoas que te orientam? Você tem o pastor Acácio, você tem a Clarissa, que pode te orientar dentro das necessidades da sua família, das necessidades do seu ente querido, do seu funcionário, dos seus amigos? Você tem? Você tem Bíblias em casa? Você tem Bíblias em casa. Você tem livros? Tem livros em casa, ou livro à disposição. É só falar comigo, com a Clarice, a gente pega... o problema é esse, a gente pega o livro e te entrega, leia, estuda, sabe? Você sabe fazer o bem, você tem toda a condição, nós temos. Irmãos, nós não podemos pecar por esse ponto aí. Porque esse pecado é o pior, é o desamor. Ainda que você seja meio falho, meio capenga, ainda que você seja um carrinho meio capenga, mas se você funciona bem, beleza. Ainda que você seja um cristão que não está assim perfeitinho, você tem acessos de raiva, tem um negócio, o seu conhecimento bíblico não é excelente, não é maravilhoso, mas você sabe que você deve fazer o bem, você pode fazer o bem, então você faz o bem com o melhor do seu coração, com o melhor da sua intenção, com toda a paciência, com toda a longanimidade. Então você está sendo um cristão. Nós temos, irmãos, estudos na internet. Nós temos, irmãos, palavras. Vou falar só da Congregação Ministério da Verdade que Liberta. Os irmãos têm palavras e estudos e conferências sobre família, sobre dinheiro, sobre palavra, ministração. Centenas que os irmãos possam pegar e se inspirar sabendo que aquilo é coerente, sabendo que aquilo é correto, sabendo que aquilo está na palavra de Deus. Só as coisas que nós ministramos. Os irmãos têm isso? Têm esse acesso? Têm esse acesso.
Os irmãos têm celular para poder enviar esse vídeo a outras pessoas, para poder fazer um trabalho nesse sentido? É claro que tem. Sabe, irmãos? Então nós temos tanto, nós temos tanto. E sabe, irmãos, isso será cobrado de nós. Eu quero frisar, eu quero muito frisar isso com os irmãos. Irmãos, aquele que sabe que deve fazer o bem, sabe como fazer, tem as condições de fazer e não faz, está em pecado. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 11. Vamos aqui, ó. Vamos no 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha, irmãos, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, nós não podemos deixar nada à disposição da carne. O texto de Tiago irá nos dizer de onde vem as brigas entre vocês? De onde vêm esses desejos estranhos que vocês têm? Não é pela busca de prazer, deleites da sua própria carne? Sabe, irmãos, quando nós deixamos de servir as pessoas, principalmente no que é espiritual, que nós temos na congregação Ministério Verdade Cleberta, nós temos de montão conhecimento, nós temos casa legal, temos gente que sabe fazer bolo, sabe fazer tudo, sabe? Gente do céu, nós estamos dispondo a carne, nós colocamos a nossa mente, ao nosso espírito à disposição da carne. Ah, eu vou fazer uma reunião aqui, vai sujar minha casa. Ah, mas eu tô sem tempo. Ah, mas tem a criança. Ah, mas tem não sei quem. Tem não sei o que. Sabe, não é isso? Eu vou chamar, a pessoa não vem. Chama de novo, faz e chama de novo. Eu vou explicar, a pessoa não vai entender. Não, já falei várias vezes. Não adianta. Eu vou fazer aqui reunião aqui pra pessoa não... Sabe? Tá, que vou nada. Isso é a carne, irmãos. Nós devemos andar de modo digno, revestidos do Senhor. Vamos lá, capítulo 12, verso 11. No zelo, no cuidado, não sejais vagarosos, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. No zelo, no cuidado, cuidar, irmãos, cuidar das pessoas, você pode fazer o bem. Irmãos, que proveito há, irmãos, nós temos todo esse poder que eu acabei de dizer agora. Casa legal, comidinha, carro, não sei o que, conhecimento, Bíblia, livro, celular à disposição, tudo à disposição. Que proveito há de nós olharmos para a pessoa que está próximo de nós, clamando para nós, talvez não com a boca dela, dizendo, me ajuda pelo amor de Deus, mas você está vendo a situação. Que proveito há de você simplesmente não utilizar esses recursos que você tem e dizer, vai em paz, vai na fé, vai com Deus, vai dar tudo certo. Que proveito há nisso? Não há.
Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 11. Estamos terminando, nossa hora passa rápido, né? Eclesiastes capítulo 11. Veja se não é muito parecido com o que nós fazemos, com o que nós observamos assim. Olha o que o Senhor nos manda fazer. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É assim, irmãos. Você vai pregar para aquele colega seu, você vai pregar, você vai se debruçar, você vai orar, você vai jejuar pelo seu cônjuge, pelas pessoas que estão à sua volta. Irmãos, isso é a tônica do Evangelho. Pessoas. Gente. Deus ama gente. Você vai pregar 1, 10, 15, 30 vezes. Você está lançando o pão sobre as águas. Daqui 2, 5, 10, 20 anos, você vai encontrar a pessoa, ou você vai ver que ela mudou, que Deus a transformou. E você vai se lembrar que tem a sua digital ali. E Deus vai se lembrar mais ainda, porque a Bíblia fala que multidões de pecados são perdoados quando uma pessoa é participante da condução de outra a Cristo. Você quer ter multidões dos seus pecados perdoados, eliminados, limpeza, purificação em você? Conduza pessoas a Cristo. Seja instrumento nas mãos de Deus para que isso aconteça. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Irmãos, tudo que você tem, reparte com as pessoas. Desde o aspecto físico, você tem uma chácara, você tem um carro legal, você tem não sei o quê, sabe? Deixe que as pessoas participem disso. Prefira as pessoas em honra. O nosso foco aqui é falarmos sobre as coisas espirituais. Os irmãos têm muito espiritualmente falando e os irmãos têm servido ao Senhor nesse aspecto material. E eu sou muito grato aos irmãos, muito grato a Deus por essa obra que os irmãos têm feito, que Deus tem feito através dos irmãos. Irmãos, nós já ajudamos muita gente nesse aspecto físico. E nós temos toda a condição de ajudarmos também no aspecto espiritual. Talvez de modo muito mais excelente do que nós temos ajudado nos aspectos físicos. Reparte com um, reparte, porque você não sabe que mal virá amanhã. Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Depois a gente melhora isso aqui, mas eu quero chegar nesse texto aqui. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca colherá. Irmãos, não é isso que nós temos visto? Nós estamos falando, não é a nossa argumentação, muitas vezes? Quem olha para o vento, você olha a vida do seu amigo. Nossa, reunião na minha casa, reunião lá, vou lá. Não, o vento não tá bom não, tá esquisito, né? Nossa, esquisito demais, aquela mulher dele, ou aquele homem, ou sei lá. Aí você olha pro vento e você não semeia. Você não semeia na vida de ninguém. Você está sempre olhando pro vento. Aí você olha pro vento na vida dos seus filhos e pensa assim, esse ano não vou fazer um devocional com ele não, assim, sério e tal, para poder, todos os dias, pela manhã, primeira coisa a fazer é estudar a Bíblia. Mas, porque assim, o vento tá, sabe, tô muito ocupado, minha esposa tá meio chata, mas no ano que vem, sim. Então você não semeia. Você deixa para outro tempo, E aí chega o momento de colher. Aí você começa a olhar para as nuvens. Não vai dar para a gente estender isso aqui e esmiuçar. Mas você olha para a nuvem. Vamos lá, vamos colher? Vamos fazer o que temos que fazer? Ah, não, mas vai chover. Ih, vai chover. Não vou mexer com isso não. Não vai dar. Não vai funcionar. Verso 5.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Irmãos, semeie, repartamos o que nós temos de poderoso, de vivo, de espiritual, de Deus. Aí você olha e eu vou falar de Deus pro meu tio. Isso nunca vai dar certo. Vou chamar ele para reunião aqui, ele fica dormindo na cadeira. E você pensa assim, nunca vai dar certo. Você pensa. Mas você não sabe qual semente vai funcionar. Então você precisa semear. Nós precisamos semear. Porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz as coisas funcionarem. Então semeia aqui, semeia ali. Olha, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Continue a semear, porque não sabes qual prosperará. Se esta ou aquelas ou se ambas serão igualmente boas. Enfim, vamos parar aqui, porque nosso horário já foi. E eu sei das demandas dos irmãos. Irmãos, se você que está assistindo online, se você mora em Goiânia e deseja a visita na casa de alguém, na sua casa, fale conosco, deixe aqui nos comentários, fale conosco lá pelo Instagram. Irmãos da congregação Ministério Verdade que Liberta, se você quer, se você foi atingido por essa palavra, conte conosco para que possamos ajudar vocês. Irmãos, reunamos as pessoas e levemos a palavra de Deus, o evangelho puro e simples às pessoas. A Clarice e eu estaremos, irmãos, esse ano à disposição dos irmãos para fazermos esse trabalho, para ajudarmos os irmãos, indo onde os irmãos quiserem que a gente vá. Não é para a gente ficar desfrutando um da presença do outro ali, né? É uma reunião para levar a palavra a outras pessoas, levar o evangelho a outras pessoas, pessoas necessitadas. O funcionário, o seu tio que mora longe, a sua avó que não consegue mais ir à igreja. Tá bom? Irmãos, está nas mãos dos irmãos. Breve testemunho. Eu disse aqui uma série de coisas que eu sei que os irmãos têm e precisam ser úteis a Deus, servir os irmãos, levando a palavra de Deus. Irmãos, o meu celular serve a levar a palavra de Deus. O computador, levar a palavra de Deus. O gravador, levar a palavra de Deus. A casa que eu vivo, levar a palavra de Deus. A congregação, levar a palavra de Deus. O carro que a gente tem, levar a palavra de Deus, fomentar, fazer os irmãos crescerem. Todo o dinheiro que a gente recebe, servir e levar a palavra de Deus. Enfim, o ciclo de amizades que a gente tem, somos sérios, pontuais, direcionamos as pessoas a tempo e fora de tempo. Reunião de aniversário é para pegar a palavra de Deus. Reunião de, tudo que os irmãos imaginarem, nós temos buscado utilizar nesse sentido. Irmãos, façamos isso. Então, mais uma vez, nos colocamos à disposição dos irmãos. Tem uma pessoa necessitada, tem alguém que os irmãos queiram que a gente faça uma reunião lá, leve uma palavra direcionada, fale conosco e estaremos juntos em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, não permita, Pai, que permaneçamos no pecado de sabermos fazer o bem, de termos todas as condições de fazermos o bem e não fazermos. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós verdadeiramente anunciemos as maravilhas do Teu reino de luz às pessoas. Em nome do Teu Filho Jesus. Pai Santo, cobre
com teu sangue cada um dos irmãos que estão assistindo aqui esse estudo e revele-se a eles. Mais uma vez eu peço, constranja-nos à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ótima noite, Jesus abençoe e até domingo de manhã com mais 1 Samuel. Com Deus.